As vacinas agem estimulando o sistema imunológico a produzir anticorpos, que podem combater doenças infecciosas causadas, no caso, por patógenos, tornando também o indivíduo imune a essas doenças infecciosas. Fala pessoal, você está no canal Conexão Efedrina, eu sou o Arthur, e nesse vídeo vamos tentar explicar para vocês como que funcionam as vacinas, então já deixa um like e se inscreve no canal. Bom, primeiro de tudo, é interessante a gente falar sobre o que é um patógeno. O patógeno basicamente pode ser um vírus, uma bactéria, um protozoário e um fungo que venha a causar essa alteração biológica no nosso corpo totalmente maléfica, uma doença infecciosa. Ah, mas todos são patógenos? Não. Nós temos diversos tipos de bactérias flageladas, né, com aquele rabinho. Nós temos os bacilos, por exemplo, que podem causar pneumonia, podem causar tuberculose. Certo, elas são ruins, mas toda bactéria é ruim nesse caso? Essas bactérias são patógenas. Elas são os patógenos, causam doença infecciosa. Toda bactéria faz isso? Não, temos bactérias, por exemplo, no nosso intestino que ajudam na absorção de nutrientes. Tá, e os vírus? Todos os vírus são patógenos? Nós temos vírus de hepatite B, HIV, ebola, nós temos os vírus da gripe, como por exemplo, influenza, essa família, né, da pandemia tão boa falada, né, os coronavírus, são uma família, uma classe de vírus muito grande. Então, esses são alguns patógenos que nós temos. Só que nós temos os vírus bons também, que são chamados de bacteriófagos. Os bacteriófagos, eles atacam a bactéria e matam essa bactéria, alterando o seu código genético, né, o seu genoma. Então, nem todo vírus também é ruim. Nós temos bacteriófagos no nosso corpo. Agora, nós temos também, por exemplo, os protozoários. Nós temos tripanossomas, certo? Giardíase, o que causa a doença do sono, que também é um tripanossoma. Então, nós temos alguns protozoários. Para a gente, os protozoários, em sua maioria, eles são totalmente ruins. Mas eles podem ser usados na natureza, né, para manter essa homeostase, esse equilíbrio da natureza, para que a gente tenha, por exemplo, um controle de pragas. E nós temos também os fungos. Todos os fungos são ruins? Não. Nós temos sim os fungos patógenos, patógenos derivados de fungo, certo? Esses fungos que vão fazer mal, patógenos, são esses seres vivos, microscópicos, no nosso caso, no nosso olho, né? Seres vivos microscópicos que vão causar algum dano a nós, certo? Vão causar uma doença infecciosa. Um exemplo que nós temos de fungos são a Saccharomyces cerevisiae. Ela é uma levedura que a gente usa para fazer cerveja, para a gente fazer pão, conhecido como levedo de cerveja. E ela é um fungo. Nós temos cogumelos que são extremamente benéficos para a gente, como por exemplo um champignon, certo? Que ele é um cogumelo que tem muitos aminoácidos, então o consumo dele faz muito bem para a gente. Só que nós temos fungos que nos matam, nós temos cogumelos venenosos, nós temos fungos que quando você respira aquele esporo, ele vai parar no pulmão e você tem uma doença infecciosa forte demais. Então, tudo a gente tem o lado bom e o lado ruim. Então, o que acontece? O patógeno ele é basicamente esses micro-organismos que vão causar mal para o nosso corpo. A ideia da imunização é basicamente fazer o quê? É apresentar para o nosso corpo um antígeno e falar, olha, você precisa produzir um anticorpo para esse antígeno, certo? Para esse tipo de vírus ou esse tipo de bactéria. Basicamente, as vacinas, né, as imunizações de maneira geral, a gente sempre acaba focando tanto em bactérias quanto em vírus. Inclusive, para os vírus, a nossa única forma de prevenção e mais eficiente que nós temos contra vírus é as vacinas. Sempre que a gente entra em contato com bactéria, com vírus, o nosso corpo ele acaba criando uma certa imunidade, uma certa resistência quando esse vírus quiser entrar novamente no nosso corpo. Vamos dar um exemplo do vírus da rubéola, ou por exemplo da catapora. O que acontece? Quando você é infectado, essa imunidade nossa ela dura por toda a vida, certo? Então, o que acontece? O nosso corpo ele entrou em contato com esse vírus, ele identificou, opa, é essa parte aqui que eu preciso atacar e criar esse anticorpo, e com isso ele começa a trabalhar e começa a produzir um anticorpo. A gente depois vai deixar um vídeo para vocês e explicar para vocês o vídeo, né? Que ele vai mostrar, por exemplo, a entrada da toxina da difteria, por exemplo, no nosso corpo. Os anticorpos são basicamente a nossa arma imunológica contra os patógenos. Eles são específicos para cada patógeno e se ligam nele para inativá-lo. Podemos dar o exemplo da toxina da difteria. Sem essa imunização, ela afeta as células do sistema nervoso, como os neurônios, afeta as células do rim e as células cardíacas. Uma vez atacadas por esse patógeno, as células param de funcionar e começam a morrer. Ao entrar em contato
com os receptores das células e começam a matá-las. Os neurônios, que controlam as funções do corpo, começam a morrer. E quando eles morrem, as funções como a respiração, o batimento cardíaco param de funcionar. Agora, quando os anticorpos estão lá, tudo muda. Os anticorpos se ligam na toxina, ou seja lá qual for o patógeno, e não permite que esse patógeno ataque as células. Mas essa imunidade dura por um certo período, e logo depois esses anticorpos vão embora. E isso é chamado de imunidade passiva. Temos outro tipo de imunidade no nosso corpo. Quando o nosso corpo produz esses anticorpos, isso é chamado de imunidade ativa, que é basicamente o que as vacinas fazem. Algumas células são responsáveis também pela produção desses anticorpos. Depois disso, o nosso sistema imune cria os anticorpos necessários para estarem sempre prontos quando formos expostos novamente ao mesmo patógeno. A lógica da vacina é basicamente fazer o quê? Apresentar um antígeno, apresentar uma proteína, certo? Ou você faz o seu corpo produzir essa proteína, ou entrega esse vírus morto, o vírus enfraquecido. Então, basicamente, ela vai entregar uma parte desse vírus, ou o vírus todo, certo? Mas é totalmente incapaz de causar uma infecção. Vacinas não causam infecções. O que causa infecção é o vírus quando ele entra no teu corpo. As vacinas, elas vão apresentar uma parte desse vírus, ou vírus morto, ou vírus totalmente enfraquecido, sem a capacidade de te infectar, ou seja, você não vai ter infecção, e ela vai mostrar para o seu corpo e falar, olha, você precisa produzir anticorpo para isso aqui. As vacinas, de maneira geral, elas são para apenas uma infecção. Por exemplo, se você se vacinar contra a catapora, você não vai ficar imune ao tétano, por exemplo. Mas hoje em dia, a gente já tem vacinas que podem ser aplicadas para vários patógenos, por exemplo, as tríplices virais, a DTP, certo? Que é DPAT, ela tem várias siglas, né? Mas a DTP é para difteria, tétano e coqueluche. Então, não é uma vacina, elas seriam 3 vacinas juntas ali para atacar os 3 tipos de bactéria. Uma vacina produz geralmente contra um patógeno só. O que acontece é que a gente conseguiu juntar 3 vacinas em uma e a gente já protege contra esses 3 direto. Mas é legal a gente fazer, por exemplo, uma observação que nem todas as vacinas podem ser aplicadas dessa forma, como a tríplice viral ou a tríplice bacteriana. Justamente porque ela pode aumentar o efeito adverso, ela pode aumentar alguma reação negativa no seu corpo. Então, sempre é bom você respeitar, né, o seu calendário de vacinação. É legal a gente fazer 2 ressalvas também. Esse vídeo ele foi todo baseado no site da WHO, certo? Na revista Nature, na PubMedicine. Então a gente chegou a pesquisar em várias revistas para a gente conseguir fazer esse vídeo para vocês, porque é um tema polêmico, mas é um tema totalmente científico, comprovado e seguro. 2 ressalvas que é legal a gente fazer para vocês, então, qual? Basicamente que algumas vacinas ela têm uma certa validade, por exemplo, a vacina do tétano, ela dura mais ou menos em torno de uns 10 anos, certo? Então, você pode renovar essa vacina a cada 10 anos. E a segunda, que consultando um amigo nosso que é especialista em imunologia, né? Um médico especialista em imunologia, fez mestrado em imunologia, ele tem vários estudos nessa aplicação e focado em vacinas. A recomendação dele foi que a gente fizesse, por exemplo, um check-up dessa carteirinha de vacinação e reaplicasse as vacinas após os 60 anos, já que basicamente nosso sistema imune meio que reseta, porque ele vai enfraquecendo. Então você reaplicar essas vacinas que se aplica quando você é criança, por exemplo, melhora, né, o seu sistema imune e faz com que você fique menos suscetível a ter esses patógenos e vir a desenvolver uma doença infecciosa grave. Então a ideia basicamente ela é bem simples de maneira geral, porque quando você não está vacinado, por exemplo, o teu corpo ele tem que identificar aquele vírus, aí o soldadinho tem que ir lá, né, fazer uma revista do campo de batalha, falar, olha, aqui tem um ponto tal que a gente pode atacar e aqui é bom. Aí ele volta, manda essa informação, o teu corpo tem esse tempo para processar toda essa informação e falar, então a gente vai situar um soldado aqui, um outro pelotão aqui, um outro pelotão aqui, e a gente consegue atacar, né, esse inimigo, esse patógeno, esse vírus, essa bactéria. Quando você tem a vacina é diferente. Quando você tem a vacina, você basicamente vai chegar nesse soldado que iria fazer ali o reconhecimento do campo, certo? E você fala para ele, olha, esse lado aqui, aqui, aqui é legal vocês ficarem. Então o que eles fazem? Se perde essa necessidade. Então ele já começa, opa, vamos se preparar então. Então quando esse patógeno chega, eles já estão na posição, então eles só atacam. Eles não precisam esperar esse patógeno chegar para identificar o campo, para saber o que fazer. Eles já sabem como é que está o campo. Quando esse patógeno chega, ele só ataca e isso resolve todo o problema. Se você gostou do vídeo, né, eu peço para que você deixe um like, se inscreva no canal, isso ajuda demais. E a gente vai trazer uma curiosidade para vocês sobre a primeira vacina, né, criada. Edward Jenner, né, em 1789, ele percebeu que as mulheres que ordenhavam vacas não contraíam, né, uma versão
grave né, da doença da varíola, e até algumas ficavam até sem aquelas brotoejas, né, aqueles sintomas que apareciam na pele das pessoas quando contraíam a varíola. E varíola a gente sabe que é uma doença que foi considerada erradicada aí perto de 2000, né? Mas uma doença extremamente infecciosa, extremamente gravíssima, certo? Então, o que aconteceu? Basicamente, 7 anos depois, 1796, o Edward Jenner retirou pus, certo, de uma bolha que tinha nas mamas das vacas e aplicou no menino. Porque é a mesma ideia que as mulheres que ordenhavam as vacas, elas tinham contato com essa infecção, certo? Então ele aplicou aquela ali no menino. O menino na época, né, teve uma febre branda, né, ele teve alguns sintomas bem leves, depois isso aí simplesmente passou e ele continuou. O moleque na época tinha 9 anos. No dia 1º de julho, mais ou menos, né, no mês de julho de 1796, o que ele fez depois de um tempo? Ele pegou o pus daí de uma pessoa infectada com varíola e aplicou no menino com uma injeção, certo? Ali na região da pele. E eles perceberam que esse menino não desenvolveu sintoma e esse menino também não chegou a criar, né, essa forma grave da varíola. Então aquilo ali indicava pra gente que um menino tinha ficado imune. Então eles começaram a aplicar essas técnicas, né? Na época foi até hostilizado, né? Como hoje está sendo com algumas vacinas, né? E o pessoal fica entrando em teoria da conspiração. Mas o que acontece é que as técnicas evoluíram demais desde aquela época. E a um ponto que a gente chegou hoje, que a gente faz com o RNA, com o DNA certo de alguns vírus. E o que acontece? É uma técnica que a gente usa basicamente em engenharia genética. É uma técnica muito segura. A gente está vendo que algumas vacinas que usam essa técnica de engenharia genética estão chegando a 92%, 93% de eficiência, por exemplo, logo na primeira dose. Coisa que com técnicas mais passadas, com vírus atenuados, com vírus mortos, a gente percebia que essas doses chegavam a 60%, 70%. E com a engenharia genética, além de ser mais seguro, por exemplo, ela está sendo mais eficiente. Então a gente está em constante desenvolvimento de vacinas. Então, vamos parar com essa ideia, né, da teoria de conspiração que a vacina causa o autismo, que a vacina causa essas coisas, porque em nenhum ponto na literatura foi isso. Outro medo também que as pessoas têm é do timerosal, por exemplo. Mas o timerosal já foi desmistificado também, que ele não faz tão mal quanto as pessoas falam, né? Ele não é um cérebro, né, que veio do inferno para atacar vocês. Então, ele pode fazer mal? Ele até pode fazer mal, mas hoje também, por exemplo, poucas vacinas usam o timerosal como um antifúngico, certo? Como um conservante. A gente já tem outras técnicas para conservar a vacina melhor do que, por exemplo, o timerosal e menos prejudiciais. O timerosal, ele não é algo que é extremamente maléfico, mas ele também não é extremamente benéfico. Lembrando, tudo depende da molécula e nada na natureza vai causar 100% benéfico para a gente e nem 100% maléfico. Alguma coisa vai ter proporção. Por exemplo, a gente pode ver também impurezas. Muitas pessoas falam que essa vacina vai ter uma eficiência de 100%. Não, ela não vai ter uma eficiência de 100%. Não tem como a gente chegar nessa eficiência. Como não tem como você chegar numa pureza de 100% de uma molécula. Você pode chegar em 99,99. 100% você não chega. Então, fiquem calmos, né? As técnicas estão cada vez evoluindo mais, né? E a gente está evoluindo mais, eficiências aumentando. E, como a gente disse no começo do vídeo, a única arma que a gente tem contra vírus são as vacinas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Espero que ele tenha sido esclarecedor. Agradeço aos que assistiram até aqui. Se não deixou um like, eu acho que esse vídeo pode merecer o seu like, né? Se inscreva no canal, ajuda a gente a crescer. Muito obrigado e nos vemos na próxima conexão.